Ok, bom dia. Com essa bela imagem aqui do nosso portal de entrada, renovo as boas-vindas à USP São Carlos, ao nosso encontro e a essa palestra. Nós vamos começar projetando a imagem de uma sapata implantada num solo não saturado, o que quer dizer que entre a base da sapata e o nível d'água tem uma certa distância. E essa sapata projetada com uma tensão admissível, fundação essa com bom comportamento, que eu posso representar por um gráfico de recalque em função do tempo. Então, nas ordenadas o recalque, nas abscissas o tempo. Então, essa sapata teve uma evolução de recalque com o tempo, de modo a estabilizar o valor de recalque num valor admissível. Então, tudo ok com essa sapata. Mas, num determinado tempo, estou vendo aqui um tubo de água, uma tubulação, que se rompe, inundando o solo próximo à sapata e na base da sapata. Então, por causa dessa inundação, mantida aquela tensão constante, pode ocorrer um recalque suplementar importante. Se isso ocorre, eu estou diante de um solo chamado de colapsível. Então, isso que caracteriza o solo colapsível. Se eu traduzir esse gráfico na forma que a gente está mais acostumado, de prova de carga, então eu tenho o eixo das tensões, o eixo dos recalques, executo uma prova de carga na sapata ou na placa, levando a tensão até o valor admissível, que equivale a um recalque dentro daquele valor admissível esperado em projeto, tudo ok. Mas no dia em que rompe a tubulação, o que ocorre? Mantida a tensão, o recalque suplementar importante. Ok. Então aí estamos caracterizando o problema do solo colapsível. De modo semelhante, eu posso interpretar como na fundação por estacas. Por exemplo, uma estaca curta, cuja ponta não chega ao nível d'água, inteiramente contida no extrato não saturado. Uma estaca intermediária, que chega a atingir o nível d'água, e uma mais longa, que ultrapassa o nível d'água. No caso da fundação por estacas, eu também teria um gráfico da prova de carga com resultado semelhante. Isto é, interrompendo o ensaio na carga admissível, fazendo a inundação, eu tenho esse recalque suplementar importante. Muito bem. Eu estou falando então de prova de carga com inundação. Como assim? Então, olhando aqui a foto, eu tenho junto à cabeça da estaca o bloco de capeamento, uma cava já preparada, e aí eu coloco água nessa cava, a quantidade que for necessária para manter essa cava com água em quantidade suficiente. Então, isso é a prova de carga com inundação. No gráfico anterior, nós vimos com inundação num determinado estágio, no meio da prova de carga, não é? E daqui a pouco nós vamos falar num outro modo de fazer essa mesma prova de carga, só que entrando com a água antes, 48 horas antes eu já faço inundação, então a chamada prova de carga pré-inundada. Ok. Então estamos aí na problemática do solo colapsível, eu tenho uma fundação por estacas e quero ter um projeto seguro de fundação em solo colapsível. É isso que eu estou trazendo para vocês, é uma metodologia de projeto desenvolvida aqui na Escola de Engenharia de São Carlos, que tem dois princípios básicos que a gente vai esclarecer já já. Eu sou José Carlos Sintra, professor aqui da casa, tenho a pesquisa, na linha de pesquisa, Fundações em Solos Colapsíveis, e nesse tema sou coautor com o professor Aoki de um livro recente. Essa foto, inclusive, é da capa desse livro. Mas o solo colapsível me persegue já faz mais tempo, desde antes de eu entrar nessa linha de pesquisa. Eu era estudante e, na época, já era motoqueiro, já sou motoqueiro até hoje. E, como motoqueiro, numa cidade pequena na época, com muitas ruas não asfaltadas, eu me preocupava em estacionar a moto na rua de terra.
me preocupava com a possibilidade de chover. Não porque a chuva iria molhar a moto, mas porque a moto que estava no prumo antes da chuva, ela poderia desaprumar e bastante, quase tombar a moto, porque o pezinho aqui, com a chuva, né, no solo colapsível, então acontecia aquela mesma problemática que a gente estava vendo lá. Ok. Então eu estou falando de prova de carga. Vamos imaginar a prova de carga tradicional, carga-recalque, e interpretando essa curva da prova de carga, eu tenho aí, por um dos critérios, eu tenho valor de capacidade de carga. Por exemplo, 100 unidades de força. Agora eu vou fazer aquela chamada prova de carga pré-inundada. Então já vou esperar que não vai ter aquele degrau mais na curva. Porque aquilo lá é quando eu faço inundação durante a prova de carga. Eu vou fazer a pré-inundação. Como é que você espera que vai ser essa outra curva? Com solo pré-inundado, eu vou ter uma curva mais abatida, uma curva vermelha. Com a capacidade de carga agora menor que 100 unidades. Esse é o primeiro princípio da metodologia de projeto. Ao executar a prova de carga pré-inundada, eu determino o que chama carga de colapso. Isto é, a capacidade de carga quando o solo é pré-inundado. É minorada em relação à capacidade de carga na condição tradicional. Por norma, eu tenho que aplicar um fator de segurança 2 na curva azul. Então, estou chegando a um valor de carga admissível de 50 unidades de força. E o segundo princípio da metodologia agora é garantir uma segurança mínima à carga de colapso da curva de vermelha, aplicando um fator de segurança 1,5. No caso particular, em que esse valor menor que 100 seja 75, quando eu dividir por 1,5, vai coincidir com os 50 que eu obtive ao dividir o 100 por 2. Ok? Então está aí. Mas isso é uma mera coincidência. Pode ser que a carga de colapso esteja entre 75 e 100. Então, quando dividir por 1,5, eu vou ter um valor acima de 50 e, portanto, em termos de carga admissível, o crítico continua sendo 50, que é o azul sobre 2. Não é? Então, está aí. No outro extremo, se a carga de colapso for menor que 75, não é? Então, o que vai acontecer? Ao aplicar o fator de segurança 1,5 na curva vermelha, eu vou ter um valor aquém de 50. Então, agora o crítico é o vermelho dividido por 1,5. Então, esse é o princípio geral da metodologia de projeto, que garante uma segurança mínima às fundações projetadas em solo colapsível. Vai poder inundar, que eu estou com uma carga com uma segurança mínima prevista para isso. A fundação por estacas no solo colapsível. Ok. Eu estou falando em prova de carga, mas é raro, na etapa de projeto, ter prova de carga. E se eu não tenho prova de carga, como é que eu faço? É simples. O azul tradicional, já estou habituado, quando não tem prova de carga, a estimar por um método semi-empírico, como, por exemplo, a Ock Veloso. Então, eu tenho o R azul. E o RC, o vermelho? A sugestão é, além dos furos de sondagem tradicionais, pelo menos, em que eu faça circulação de água desde o início do furo, contrariando a norma que proíbe fazer isso, mas é um furo adicional. Então, ao entrar com circulação de água desde o começo, o que vai acontecer com os valores de SPT na camada de solo não saturado? Esses valores serão os mesmos da sondagem tradicional? Não, serão reduzidos. Então, utilizando esses valores de SPT no mesmo método semi-empírico que eu calculei a capacidade de carga, eu vou obter um valor inferior justamente à carga de colapso. Fator de segurança 2 no primeiro valor, 1,5 no segundo, o mais crítico eu retenho como carga admissível de projeto. Okay? Mas isso em termos de resistência. E carga admissível também tem que ser verificada em relação a recalques. Então vamos ver como é que fica? Eu tenho lá a capacidade de carga de 100, não é? A outra, por exemplo, 75.
Então, naquela coincidência em que tanto faz, vai dar 50 a carga admissível. Não é? E o recalque? O recalque, necessariamente, eu tenho que verificar na curva vermelha, porque como ela é mais abatida, o recalque é mais importante. Então, do ponto de vista de resistência, tanto faz. O de recalque, necessariamente, na curva vermelha. Isso fica mais evidente se... O recalque é mais importante. Isso fica mais evidente se eu tiver uma carga de colapso inferior a 75, aquele caso mais grave lá. Né? Então, a carga de admissível não vai ser 50, vai ser menor, não é? E, logicamente, o recalque verificado na curva vermelha. Agora, curiosamente, parece que até contrariando o esperado, a lógica das coisas, mesmo que em termos de resistência o crítico seja o azul dividido por 2, mesmo assim a verificação do recalque tem que ser na curva vermelha, porque ela é mais abatida. Então a carga admissível é 50, pelo critério de resistência, mais a verificação do recalque no vermelho. A pergunta gêmea daquela outra não quer calar. Mas isso se eu tenho prova de carga. E quando eu não tenho? Então, se eu não tenho prova de carga, o azul, eu estimo o recalque, por exemplo, com correlações empíricas com SPT, gerando o módulo de elasticidade do solo, e aí esse módulo de elasticidade, num dos métodos que eu queira. Então, com o SPT tradicional, eu entro na correlação, tiro o módulo de elasticidade, faço a previsão de recalque para a carga admissível, o tradicional. Se eu alimentar esse método com o módulo de elasticidade vindo da correlação com o SPT pré-inundado, então eu estou fazendo a previsão pela curva vermelha. Aliás, eu não vou nem perder tempo em fazer azul, porque eu já sei que o crítico de recalque é sempre na vermelha. Ok. Então, fazendo a síntese da nossa apresentação, quando eu tenho a prova de carga, o que ocorre? Pré-inundação é importantíssima, para eu gerar a carga de colapso. A essa carga de colapso, eu vou aplicar um fator de segurança, 1,5. E não esquecendo de aplicar o 2 no tradicional de norma. O menor dos dois, o mais crítico, é o que eu retenho. E verifico o recalque como? Sempre na curva vermelha, do pré-inundado. Se eu não tenho prova de carga no projeto, o que eu faço? Que é uma maioria das vezes, né? Então eu faço pelo menos um furo de sondagem com SPT, com circulação de água, não é? E aí eu obtenho, com o método semi-empírico que eu gosto, um valor de capacidade de carga correspondente à carga de colapso. Aplico o fator de segurança 1,5 nesse valor, o 2 no tradicional e retenho o mais crítico, o menor dos dois. E a verificação do recalque, o SPT com circulação de água, com correlações empíricas que eu tenho disponíveis, eu faço com esse SPT do ensaio com circulação de água, eu faço a estimativa, usando a correlação empírica, do módulo de elasticidade. Usando esse módulo de elasticidade minorado, porque o solo tem que ter circulação de água, eu vou obter um recalque majorado, portanto, o recalque correspondente à condição inundada. É isso. Obrigado.